Salve Maria Santíssima. Deus abençoe você, a sua vida, a sua história. Que a graça do Espírito Santo desça poderosamente sobre a sua vida. Quero te pedir para que você se inscreva no canal, compartilhe, vai lá, dê o seu joinha, o seu like, para que mais pessoas sejam alcançadas. No vídeo passado nós falamos sobre a organização da vida. Organize a sua vida. Muitas pessoas precisam organizar urgentemente a vida. E é para isso que nós vamos dar sequência a esses vídeos, para que mais pessoas seja alcançada. São José Maria Escrivá, ele dizia assim: o começar é de muitos, o perseverar é dos santos. O começar é de muitos, o perseverar é dos santos. Santo Agostinho, ele diz que quem não progride, regride. Ou seja, no caminho espiritual, nós devemos sempre querer o crescimento, sempre querer crescer. Muitas pessoas conhecem o bom soldado no campo de batalha. No campo de batalha, ele tem hora para dormir, hora para acordar, hora para levantar. E ao despertar do celular, do alarme, as pessoas sempre dão um pulo da cama e levanta. Mas quando volta à vida cômoda, que volta para casa, as pessoas não têm um pingo de organização. É assim que Francisco Fauzi dizia. Então, para nós começarmos a interagir, hoje, na organização, por quê que a sua vida ela está uma bagunça? Nil, mas eu oro. Nil, eu rezo. E a minha vida continua do mesmo jeito. Então, para isso, Francisco Fauzi, ele vai dizer sobre as ordens. E começamos pela a ordem dos deveres. Você precisa anotar em um papel sobre as ordens dos deveres. É muito impressionante porque cada virada de ano, cada começo de ano, a gente tem um projeto. A gente fala, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. E quando chega no final do ano, é impressionante que aquilo que a pessoa colocou como meta, muitos não cumprem. Muitos não cumprem. Então, para isso, existem a ordem dos deveres. O que é a ordem dos deveres? Quando a ordem nos valores enxerga-se bem a ordem dos deveres. Em princípio, os nossos deveres podem se resumir nos seguintes. Primeiro, os deveres para com Deus. Segundo, os deveres familiares. Terceiro, os deveres profissionais. E o quarto, os deveres sociais. Se você consegue colocar isso na sua vida, a sua vida ela começa a ter sentido. A sua vida espiritual ela começa a crescer a cada instante, a cada dia. E a primeira coisa que você precisa entender é os deveres para com Deus. Comece sempre o seu dia com Deus. Antes de levantar, coloque-se em oração. Reze. Procure ter uma boa espiritualidade. Procure amar mais a Deus. Tenha devoção à Santíssima Virgem Maria. Tenha uma devoção profunda aos santos e uma devoção profunda a Jesus na Eucaristia. Esses são os deveres para com Deus. Deus, ele precisa ser em primeiro lugar na nossa vida. É em primeiro lugar. Primeiro você precisa procurar ao Senhor, teu Deus. Procurar a Deus é o primeiro dever que nós devemos ter.
deveres para com Deus. Se nós colocamos tudo isso, ou tentamos colocar isso em prática, a nossa vida ela cresce espiritualmente. A nossa vida ela vai crescendo. E o nosso encontro com Deus vai ficando cada vez mais. O nosso encontro com Deus cada vez mais vai ficando a cada instante. Você vai tendo esse encontro com Deus. Deus vai ficando mais próximo para contigo. Então, Francisco Fausto ele vai dizer assim: as ordens dos deveres. Primeiro, deveres para com Deus. Como que está a sua vida de intimidade com Deus? Segundo, os deveres familiares. O afastamento de Deus, quando você se afasta de Deus, automaticamente você se afasta da sua família. Automaticamente você se afasta da sua família. Então, se primeiro você busca Deus, então a sua família ela vai aproximando de você, porque você é luz e a luz ela brilha em meio às trevas. Só que quando você abandona a Deus, então automaticamente você vai afastando da sua família. O afastamento de Deus te leva a descumprir os deveres para com a sua família. Os deveres familiares. Você precisa ser uma pessoa mais presente na sua casa, presente na sua família. Você precisa levar Deus para sua casa, levar o Senhor Deus para sua família. E esses deveres familiares, nós precisamos ter isso como meta, alcançar. Não basta avivar o mundo, é preciso avivar a nossa família. É preciso ter esses deveres familiares. Muitos têm grupos de WhatsApp, grupos da família. Mas nem todos têm essa aproximação com a família. Se eu pudesse te fazer uma pergunta nesta reflexão, como que está você em relação à sua família? Será se não está na hora de como cristão, de como cristã, você ter um pouquinho de paciência ou você lutar mais pela sua família? Tenha deveres para com a família, explica Francisco Fausto. Terceiro, os deveres profissionais. Por que talvez nós não conseguimos os nossos objetivos profissionais? Porque talvez eu não coloco Deus em primeiro lugar. Segundo, eu não tenho uma aproximação, uma amizade com a minha família. E tudo isso afeta os deveres profissionais. Então, se você trabalha, leve Deus para o seu trabalho. E faça com que as pessoas que se aproximem do seu emprego, do seu serviço, ou que seja atendido por você, sinta-se como se estivesse sendo atendido pelo próprio Deus. Os deveres profissionais para que nós conseguimos levantar na nossa vida espiritual, na nossa vida material, passa muito pela aproximação que nós temos para com Deus. Mas enquanto cristão, você tem hora para chegar no seu serviço? Não fica molando, não. Chega no horário certo. Mostre para o seu patrão que você chegou 5 minutos adiantado.
Não saia antes do previsto. Exerça o seu papel de cristão na sua empresa, onde você trabalha. Conte certo com as pessoas. Seja uma pessoa alegre no seu serviço. Não aquela pessoa emburrada, aquela pessoa que não consegue transmitir a graça de Deus para com essas pessoas. Mas se você estiver em algum serviço, em alguns deveres profissionais, exerça como se você estivesse exercendo para o próprio Deus, porque é aonde você está que Deus quer te honrar. O quarto dever é os deveres sociais, que são de justiça social, de serviço e caridade para com o próximo. O que você tem feito para com seu irmão de caridade? O que você tem feito de caridade para com seu irmão para que a sua vida ela cresça espiritualmente? Eu vejo muitas pessoas, e de responsabilidade cívica é um dos deveres também, que entra nos deveres sociais, que diante de uma política prefere anular o voto, votar em branco, do que dar a sua cara para bater diante da sociedade, diante daquilo que realmente você acredita. Esses são os deveres sociais. Olha, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos vai passar se você acovarda ou se você não acovarda diante, por exemplo, de uma política, seja na sua cidade, seja no estado, ou seja em todo o país. Então, para que você coloque essa ordem dos deveres, para que você coloque a sua vida, não se omita, faça caridade para com o próximo. E Deus assim vai te honrar. Eu creio que no próximo vídeo eu irei tocar num assunto mais profundo, que é a ordem do tempo. E essa todos nós precisamos. Essa sim, nós precisamos trabalhar. O seu tempo ele é precioso. O seu tempo ele é muito precioso. Então que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E que cada vídeo que for postado sobre a organização da sua vida, que você se aprofunde cada vez mais. Gaste tempo na sua formação, dizia São José Maria Escrivá. Deus abençoe e que a graça do Espírito Santo desça poderosamente sobre a sua vida.